Vamos ler Apocalipse, capítulo 1, versículo 4. Apocalipse, capítulo 1, versículo 4. João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Obrigado, Senhor, por esta leitura que temos feito. Pedimos a Tua ajuda mais uma vez, para que assim possamos ter o alimento sólido e verdadeiro. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos tentar falar um pouco nesta hora sobre os 7 Espíritos de Deus. Falar sobre os 7 Espíritos de Deus, precisamos tomar e ter em mente que Deus, Ele é Espírito, certo? São João 4, versículo 24, podemos ler rapidamente, para tomarmos e vermos que Deus é Espírito. São João 4, verso 24. E Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito
e em verdade. Por quê? Porque Deus é Espírito. Então, logo compreendemos que quando a palavra de Deus, onde temos lido em Apocalipse capítulo 1, verso 4, fala que Deus tem 7 espíritos. Agora precisamos tomar a mensagem do irmão Brana para compreender que não são 7 espíritos diferentes, certo? 7 espíritos distintos. Não é isso. Não é que existe 7 espíritos. Apenas um espírito, e esse é Deus. E ele é santo. Então ele é o Espírito Santo. Mas quando Deus deixa de tratar com os judeus ignoram a cruz, ignoram o sacrifício do Calvário. Os judeus ignoram a vinda do Filho do Homem para os judeus e samaritanos, que era Deus em carne humana, na primeira vinda. Então Deus, quando ressuscita Cristo Jesus, ele sai e deixa de trabalhar e manifestar aos judeus para agora visitar os gentios. E a visita de Deus aos gentios é uma forma onde ele toma para o tempo dos gentios, porque o próprio apóstolo São Paulo deixou bem claro isto em Romanos 11, verso 25. Eu queria ler rapidamente com os irmãos para fundamentar esta parte, onde nós podemos tomar Romanos 11, verso 25, onde Paulo deixou bem claro, né, que Deus deixou os judeus para ir aos gentios. E Paulo chamou esta visita de o tempo dos gentios. Vamos ler? Verso 25 de Romanos 11. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, que para que não presumar de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Essa plenitude dos gentios é exatamente o tempo dos gentios, onde nós encontramos em Apocalipse capítulo 2 e 3. É exatamente as 7 eras da igreja. 7 períodos onde Deus visitou os gentios, onde nós encontramos as 7 igrejas da Ásia. Aquelas 7 igrejas da Ásia representavam exatamente 7 eras da igreja gentílica, 7 períodos. E é esse o motivo de Apocalipse 1, capítulo 1, versículo 4, dizer que João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é e que era e que há de vir, e dados 7 espíritos que estão diante do seu trono. Esses 7 espíritos que estão diante do seu trono são exatamente os 7 mensageiros enviados às 7 igrejas, às 7 eras das 7 igrejas. Então, esses 7 espíritos que estão diante do seu trono, exatamente é o que encontramos
em Apocalipse, capítulo 5. A partir do verso 1, podemos ler, diz assim: E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então, esses 7 Espíritos de Deus, que são exatamente os 7 olhos, são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. João foi olhar o leão, pois foi dito a ele que somente o leão foi digno de abrir o livro e desatar os seus selos. João volta seus olhos para ver o leão. O que ele vê? Ele vê um cordeiro ensanguentado no trono, e este cordeiro tinha 7 olhos, os quais são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então, quando você tem 7 eras da igreja, 7 períodos, você tem o cordeiro no trono, o livro está selado com 7 selos, e na terra você tem os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra, que são os 7 olhos de Deus. Certo, meus irmãos? Agora, o irmão Brana, na mensagem A Era de Sardes, parágrafo 37, ele vai falar quem são esses 7 espíritos, né? E precisamos tomar que Deus tem apenas 7. Deus não tem 8. Não são 8 espíritos de Deus enviados a toda a terra. Não são 8 olhos de Deus enviados a toda a terra. São apenas 7 olhos, apenas 7 mensageiros, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Porque tem exatamente somente 7 eras da igreja. Então, tomando a mensagem A Era de Sardes, parágrafo 37, leia comigo, por favor. O irmão Brana diz: sim, o Espírito não é 7 espíritos, mas um. Ele será sempre o mesmo e age do mesmo jeito. E os 7 mensageiros, não 8, e os 7 mensageiros terão o mesmo Espírito, e ensinarão a mesma palavra, e terão o mesmo poder. E se a igreja é a verdadeira igreja, ela terá o mesmo Espírito, a mesma palavra e atos do poder que eles tinham no Pentecoste. Certo? Então, João Brana diz que esses 7 mensageiros são os 7 espíritos. Eles terão, cada mensageiro, o mesmo Espírito. Por quê? O Espírito que esteve no apóstolo São Paulo, na primeira era da igreja, quando Paulo saiu de cena, o mesmo Espírito que ungiu Paulo, ungiu Irineu. Quando Irineu saiu de cena, o mesmo Espírito que ungiu Paulo e Irineu, ungiu Martim. Quando Martim saiu de cena,
O mesmo Espírito que ungiu Paulo, Irineu e Martim, ungiu Columba. Quando Columba saiu de cena, o mesmo Espírito, que é o Espírito Santo, que ungiu Paulo, Irineu, Martim e Columba, agora ungiu Lutero. O mesmo Espírito que ungiu Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, agora estava ungindo Wesley. E quando Wesley saiu de cena, o mesmo Espírito que ungiu Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, agora estava ungindo o sétimo e último mensageiro, William Branham. Você percebe que na pirâmide não existe outro mensageiro além do sétimo? Você percebe que no castiçal não existe outro mensageiro além do sétimo? Porque Deus tem apenas 7 olhos. Deus tem apenas 7 espíritos, que Ele são os seus 7 mensageiros. Certo? Tomando a mensagem paradoxo, parágrafo 229, o irmão Branham vai nos dizer que a era da igreja, ou as 7 eras, ela começou, cada mensageiro, 7 mensageiros, parágrafo 229, as 7 eras começou, a primeira era com o pilar de fogo, a coluna de fogo, e as eras terminariam também com o pilar de fogo, a coluna de fogo. Vamos ler o parágrafo 229 para a mensagem paradoxo. O irmão Branham diz: quando Deus não está numa manjedoura, Ele ressuscitou da morte e vive para todo sempre, vivendo entre nós, dando provas de si mesmo, quando o mesmo Deus que os pais niceianos seguiram e através das eras tem vindo desde o dia de Pentecostes, o mesmo Deus que entrou ou encontrou Paulo na entrada de Damasco, e ele era um missionário dos gentios e um mensageiro de Deus para os gentios. Queria grifar agora essa parte que eu vou ler, diz assim: e a mensagem dos gentios começou por uma visitação do pilar de fogo. A mensagem dos gentios começou com a visitação do pilar de fogo, que é a coluna de fogo. E ela termina da mesma forma. Que forma? Com o pilar de fogo, a coluna de fogo. Então, as eras da igreja, a mensagem para as eras da igreja começou com o pilar de fogo, com Paulo. E ela termina da mesma forma, com o pilar de fogo, com Branham. Por quê? Paulo, dos 7, foi o primeiro mensageiro, apóstolo e profeta. William Branham foi o último mensageiro, apóstolo e profeta. Portanto, esses dois, o primeiro mensageiro e o último mensageiro, ambos eram profetas. Ambos tinham uma mensagem profética. Ambos tinham o pilar de fogo para o vindicar como tal. Os 5 mensageiros do meio das eras não eram profetas, por isso não tiveram a visitação do pilar de fogo. Mas eles eram mensageiros, anjos, porque a palavra anjo quer dizer um mensageiro. Correto, meus irmãos? Então veja, começou as eras com o pilar de fogo e termina as eras com o pilar de fogo, certo? Agora eu queria tomar para lermos, que esses
7 Espíritos de Deus, que são os 7 olhos de Deus, o irmão Brana vai falar na mensagem a brecha entre as 7 eras e os 7 selos. A brecha entre as 7 eras e os 7 selos, nós podemos tomar esta mensagem para ler no parágrafo 232. 232. Certo? E ver o que o irmão Brana vai falar sobre os 7 olhos que nós temos já aprendido. Vamos lá, o parágrafo 232 da mensagem, a brecha entre as eras e os 7 selos. O irmão Brana diz assim: 7 olhos são os 7 mensageiros das 7 eras da igreja. 7 olhos, 7 videntes. A Brana chama de 7 videntes, mas você sabe que dentre os 7, somente 2 eram videntes: Paulo e Brana, certo? Ele fala no primeiro selo, eu não vou ler, você depois procura lá. O Brana diz que dos 7 mensageiros, você tem o 7º anjo, que seria um profeta. Ele não viria para reformar, pois ele não era um reformador, mas um profeta vidente. Certo, meus irmãos? Então, tomando esses 7 Espíritos de Deus, quando Deus tem esses 7 mensageiros, cada um que sai de cena, o Espírito Santo que ungiu cada um desses mensageiros vai passando de um para o outro, até que chega o último mensageiro, o último olho de Deus, e este olho enxerga a necessidade de Deus para o dia, para a sua era. E cada um tem sua própria mensagem, porque eles são anjos. E a palavra anjo, repito, quer dizer um mensageiro. Então nós tomamos que cada um desses anjos teve uma mensagem. E quando você tem um mensageiro, logo a mensagem desse mensageiro, ela é a mensagem de um só homem. Esta mensagem é de uma só pessoa, porque você tem na terra um mensageiro. Independentemente, você sabe que quando um mensageiro aparece, ele tem uma era, uma mensagem para entregar àquela era da igreja. E aquele mensageiro, quando ele morre, sua mensagem continua até o final da era. Quando você tem a era de Éfeso, por exemplo, a era de Éfeso começou no ano 53, certo? E ela foi até quando? A era de Éfeso. A era de Éfeso foi até 170. Correto? Mas eu pergunto a você, Paulo viveu todo o período da era de Éfeso? A era de Éfeso começou no ano 53. Em que ano o apóstolo Paulo morreu? Morreu no ano 67. Eu pergunto para você, a mensagem de Paulo terminou com a sua morte? No ano 67? Não.
A mensagem de Paulo, mesmo com a morte dele em 67, ela seguiu até 170. Mesmo morto Paulo, sua mensagem prosseguiu até o ano 170. Você está entendendo isso? E assim sucessivamente, cada um dos mensageiros. Os mensageiros que vieram, os olhos de Deus, os 7 Espíritos de Deus, morreram antes de finalizar suas eras. Mas suas mensagens prosseguiram até o final de cada era. Você está entendendo? Vou repetir. Paulo veio na era de Éfeso. A era de Éfeso foi do ano 53 a 170. Mas no meio, em 67, Paulo morreu. Mas sua mensagem seguiu até o ano 170, mesmo Paulo morto. Agora eu pergunto, por que com o irmão Branham, que veio para a mensagem trazida à era de Laodiceia, a era de Laodiceia que começou exatamente em 1906, por que a mensagem de o irmão Branham terminaria com sua morte em 65? Por que a mensagem de Branham não pode prosseguir até o arrebatamento? No final da era de Laodiceia. Sim, eu sei que a era de Laodiceia terminou em 63, quando o Cordeiro saiu do trono, tomou o livro, abriu o livro, desceu, bradou como leão, pisou na terra e no mar, cumpriu o Apocalipse 10. A era ali terminou. Sim, terminou. Para que os selos fossem revelados. Sim. Mas você sabe também que a era não terminou, porque ela continua seguindo adiante. Ela segue nua, segue infeliz e não sabe. E assim ela vai até o rapto. Você entende, né? Que por um lado ela terminou para que o livro fosse aberto, o Filho do Homem manifestasse. Mas por outro lado ela continua. Então você percebe que quando a era Laodiceia começou em 1906, quando Branham morreu em 1965, assim como Paulo morreu, a era continuou, seu ministério, sua mensagem continuou. Da mesma forma, quando Branham morreu em 1965, sua mensagem prossegue, seu ministério prossegue, sua mensagem prossegue até o rapto. Nós não podemos tirar o ministério dos 7 olhos e colocar um 8º olho. Não podemos tirar os 7 Espíritos de Deus e colocar um 8º Espírito. Você está entendendo isso? Espero que você esteja entendendo. Muito bem. Quando nós chegamos em Apocalipse 10, nós entendemos que lá em Apocalipse 10, quando o Cordeiro sai do trono, ele abre o livro dos selos, porque somente ele foi achado digno de abrir o livro e desatar seus selos. Ninguém foi achado digno, nem no céu, os anjos que nunca pecaram, nem na terra os vivos, e nem debaixo da terra os mortos. Então tudo estava perdido, segundo disse o irmão Branham. E João, no capítulo 5, começa a chorar, porque tudo estava perdido. Foi dito a João: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro, desatar seus 7 selos. Quando João vai olhar e vê o leão que venceu para abrir o livro, ele vê o cordeiro ensanguentado, tendo sido morto, com 7
olhos, os quais são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E aí você encontra em Apocalipse 10 este leão. Ele vem do céu. Ele é o anjo forte. Apocalipse 10:1 diz: e vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem. E por cima da sua cabeça estava o arco celeste, seu rosto era como o sol, seus pés como coluna de fogo. Essas características provam que este anjo forte é Cristo. A coluna de fogo, ele tinha seus pés como coluna de fogo. Percebe você que aquela mensagem que começou a era com a coluna de fogo, Paulo, ela termina em Apocalipse 10 com a coluna de fogo. Ele vem do céu, seus pés como coluna de fogo. Irmão Brana disse que essa coluna de fogo estava no quartinho. Quando ele abriu cada selo, estava revelando para o irmão Brana ser revelado. Ele tinha um livrinho aberto na sua mão. Ele pôs o pé direito sobre o mar, o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando brama o leão. Ele é o leão. Aqui em Apocalipse 10 já não é mais cordeiro. E ele então, havendo clamado, 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Agora, quando você encontra que João vai escrever, João lá na ilha de Patmos está tendo a visão do capítulo 10 de Apocalipse e está escrevendo capítulo 10 de Apocalipse, o que ele estava vendo. Por isso ele disse: e vi outro anjo forte descer do céu. Eu estava vendo, escrevendo o que via. E quando ele viu o anjo forte, João na ilha de Patmos há 2000 anos atrás, está tendo a visão do Apocalipse 10 de Apocalipse, e vi o anjo forte descer do céu, escreveu o que estava vendo. E quando esse anjo forte bradou na visão, 7 trovões fizeram suas vozes, João ia escrever o que os 7 trovões falaram lá em Patmos. João ia escrever lá, mas lá foi dito para João na visão: não escreva o que os 7 trovões falaram, sela e não escrevas. Então você percebe que João apareceu a primeira vez lá na ilha de Patmos. Agora, em Apocalipse 10, no verso 7 diz: mas a voz, no dia da voz do 7º anjo, que é o 7º olho, que é o 7º Espírito de Deus enviado a toda a terra. Este 7º anjo é o 7º olho. Deus teve 7 olhos: Paulo, Irineu, Martim, Columa, Lutero, Wesley e Brana, o 7º olho. 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra: Paulo, Irineu, Martim, Columa, Lutero e Brana, Wesley e Brana, o 7º Espírito de Deus enviado a toda a terra. Então, mas no dia da voz do 7º anjo, 7º olho, 7º Espírito de Deus, quando tocar sua trombeta, quer dizer, anunciar sua mensagem, se cumprirá o segredo de Deus, como nos seus profetas e seus servos. Aí a pergunta é, aqui em Apocalipse 10, quantos olhos você tem em Apocalipse 10? Quantos mensageiros você tem em Apocalipse 10? Você tem o 7º Espírito de Deus, que foi o 7º anjo, o 7º olho, que foi o 7º anjo, e você tem mais um olho, mais um Espírito. Aqui em Apocalipse 10, quantos mensageiros você tem? Quantos olhos você tem de Deus? Quantos Espíritos você tem? Espírito de Deus. Aí o irmão vai dizer: tem 2 mensageiros em Apocalipse 10.
O sétimo anjo, o segundo, João. Aí nós precisamos tomar o que o irmão Brana disse sobre Apocalipse 10. Certo? Vamos lá para a mensagem, a festa das trombetas. Na tradução de Goiânia, o parágrafo 229. Na tradução A Voz de Deus, é 264. Certo? Vamos tomar a mensagem do profeta para lermos com calma. Vamos lá. Podemos ler? Na mensagem da Voz de Deus é 264. A tradução de Goiânia é 229. Certo? O irmão Brana vai citar Apocalipse 10. E ele vai dizer, irmão Brana, quantos mensageiros tem em Apocalipse 10. Aí nós podemos ver o que o irmão Brana nos fala sobre Apocalipse 10. Certo? Podemos ler? Vamos lá. Vamos tomar parágrafo. O profeta diz: veja, eu quero dizer uma coisa mais. Concluindo agora, não perca isto. Quão impressionante! Do sétimo anjo. Quem é o sétimo anjo? Não é o sétimo olho de Deus? Não é o sétimo Espírito de Deus enviado a toda a terra? É isso? Ele diz: quão impressionante ou quão tremendo do sétimo anjo, o sétimo olho, o sétimo Espírito de Deus, o mensageiro, queria grifar isso para você, o mensageiro do sétimo selo, o singular, não os plural, como se o sétimo selo tivesse mais de um mensageiro, mas o singular, o mensageiro do sétimo selo, mensagem. E Apocalipse 10 era o sétimo selo. Apocalipse 10, quero grifar para você ver. Apocalipse 10 era o sétimo selo. Então, se Apocalipse 10, perceba que o irmão Brana aqui não está dividindo Apocalipse 10 em duas partes. Você prestou atenção que o irmão Brana está dizendo Apocalipse 10 completo? Ele não está dividindo. Então o irmão Brana diz: Apocalipse 10 era o sétimo selo. Você crê que Apocalipse 10 era o sétimo selo? Aí eu pergunto: quantos mensageiros tem o sétimo selo? O irmão Brana diz: o mensageiro do sétimo selo. Então, Apocalipse 10 era o sétimo selo. E o sétimo selo tem só um mensageiro. O mensageiro, o sétimo anjo, é mensageiro do sétimo selo. E se Apocalipse 10 é o sétimo selo, então o sétimo anjo é mensageiro de Apocalipse 10. Deu para você entender isso? O sétimo anjo é o mensageiro do sétimo selo. E Apocalipse 10 é o sétimo selo. Então, irmão Brana é mensageiro do Apocalipse 10, do sétimo selo. Quando você olhar para Apocalipse 10, se você não vê o sétimo anjo como o mensageiro único, você estará olhando errado. Que você incluir um oitavo olho, incluir um oitavo espírito,
Você está incluindo um espírito que não é de Deus ali. Porque Deus repartiu o seu espírito apenas 7 vezes para 7 mensageiros. Se você colocar um outro mensageiro em Apocalipse 10 com um outro espírito, esse espírito não é de Deus. Então veja, quão impressionante do 7º anjo, 7º olho, 7º espírito de Deus, ou mensageiro do 7º selo, e Apocalipse 10 é o 7º selo. Aleluia. Quero ler a mensagem 1 em 1 milhão, parágrafo 23. Porque Deus tem apenas 7 mensageiros, e ele se reparte 7 vezes. Ele se reparte 7 vezes. Em 1 milhão, parágrafo 23. Vamos ler? Diz o irmão Brana. E então, 2 semanas após isto, ou 2 meses, melhor dizendo, após isto, eu estava lá, em cima na montanha, com um grupo de amigos quando isto aconteceu. 7 anjos, exatamente tão clara como vocês estão aqui. Vieram descendo do céu. As pedras das montanhas rolaram e caíram da colina. E as pessoas de pé ali estavam gritando e correndo, vocês sabem, e a poeira voando por todo lugar. E quando isto aconteceu, ele disse: retorne para a tua casa, agora será. Cada anjo será um dos selos dos 7 selos. Cada anjo será um dos 7 selos. Não é isso? Cada anjo será um dos 7 selos? Foi Deus quem falou para o irmão Brana. Cada anjo será um dos 7 selos. Esse foi o motivo de descer do céu no Monte Pôr do Sol 7 anjos, que cada anjo representava um selo, que cada anjo era um olho. Cada anjo foi um Espírito de Deus enviado a toda a terra. Agora, na terra você tem apenas o irmão Brana, o 7º anjo. O 7º olho, o 7º Espírito de Deus. Foi por isso que o irmão Brana disse que o 7º anjo da constelação veio e voou para o irmão Brana. Ele veio e voou diretamente para mim. Era ele quem tinha o 7º anjo da constelação, o anjo mais robusto, mais atraente, mais brilhante. Era ele quem tinha o 7º selo. Por quê? Aí você volta lá na mensagem, a festa das trombetas, 229, o irmão Bernardino, no parágrafo de tradução de Goiânia, ele diz: quão tremendo do 7º anjo, o mensageiro do 7º selo. E Apocalipse 10 era o 7º selo. Ora, se o 7º anjo é mensageiro do 7º selo,
e Apocalipse 10 é o sétimo selo. Então o irmão Brana foi e é o mensageiro do Apocalipse 10. Mesmo com a morte do irmão Brana, assim como Paulo morreu no ano 67, sua mensagem prosseguiu até o ano 170. O irmão Brana morreu em 1965, sua mensagem prossegue até o rapto, porque ele é o mensageiro. Ele tem uma mensagem, e esta mensagem é a revelação dos selos. Essa mensagem é a terceira etapa, a espada que caiu na mão do irmão Brana e o vindicou como profeta, verdadeiramente profeta, pois a era da igreja termina com o pilar de fogo. Ela começou com o pilar de fogo com Paulo, e ela termina com o pilar de fogo Brana. Ela começa a era com um profeta tendo a visita da coluna de fogo, e esse profeta, o apóstolo Paulo, escreveu o Novo Testamento. E ela termina a era com um outro profeta, o irmão Brana, o sétimo anjo, o sétimo olho, o sétimo Espírito de Deus, o mensageiro de Apocalipse 10, o mensageiro do sétimo selo. Ela termina a era com a visita da coluna de fogo outra vez, agora para revelar, não para escrever, mas para revelar. O problema é que a confusão está criada, porque quando cada anjo aparece, cada indivíduo, cada mensageiro, na sua respectiva era, esse mensageiro, ele é o homem do dia. Mesmo com a sua morte, sua mensagem prossegue. Então ele é o homem do dia, ele é o homem da hora, e a mensagem é de um só homem. Aleluia. Você sabe que quando Paulo morreu, no ano 67, ainda era a mensagem de um só homem? Mesmo com a morte de Paulo? Paulo morreu em 67, a era começou em 53, Paulo morreu em 67, em 66, 68, 69 e assim por diante, ainda era a mensagem de um só homem, Paulo, mesmo morto. Por que nós queremos mudar aqui? Brana morreu em 1965 e a mensagem de Brana não pode prosseguir como sendo a mensagem de um só homem, Brana. Você sabe que a mensagem de um só homem, ela é verdadeira, e eu creio, nós cremos na mensagem de um só homem. Mas quando você tem um mensageiro, e esse mensageiro é vindicado por Deus, ele é chamado por Deus, e a palavra o vindica. Você sabe que a palavra vindicou Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e Brana. E Brana, mesmo morto, sua mensagem prossegue. Brana, você pode matar o mensageiro, mas não sua mensagem. O problema é que quando você chega em Apocalipse 10, você quer dividir do 1 ao 7 e de 8 ao 11. Para colocar no verso 8 a 11 um outro mensageiro, um outro olho, um outro Espírito de Deus. Por mais que você diga que não é o oitavo, é sim oitavo. Se tem outro mensageiro, é oitavo. Por mais que você diga que não é oitavo olho, é sim oitavo olho. Se você não crê que Brana, com sua morte em 1975, ainda a sua mensagem prossegue até o rapto, e é a mensagem de um só homem, de Brana, você coloca um outro homem para que tenha uma mensagem de um só homem. Você, ainda que diga que não, mas você está crendo no oitavo. A grande confusão é que nós, quero repetir para concluir, quando nós ouvimos quem foi pentecostal ou um denominacional qualquer que esteve envolvido com alguma denominação e cria na Santíssima Trindade, criamos piamente na Santíssima Trindade. Aí, quando você ouviu a mensagem
que foi-lhe mostrado que não existe trindade, não existe três pessoas na divindade, mas uma única pessoa na deidade, essa é o Senhor Jesus Cristo, e que esse Senhor Jesus Cristo, Ele é Pai, Ele é Filho e Ele é Espírito Santo, porque Pai, Filho e Espírito Santo não são três pessoas distintas, mas três ofícios de uma única pessoa. Quando você ouviu isso, você talvez tenha pensado, bom, mas e esses 5 anos que eu passei nas igrejas denominacional, na Deus e Amor, na Assembleia, na Universal, seja onde for, e esses 20 anos que eu passei lá, foi tudo em vão? E eu que fui às águas, me batizaram no nome Pai, Filho e Espírito Santo, e agora? Eu pergunto, você não pegou um impacto? Sim ou não? Eu peguei um impacto. Mas aí você chega a um lugar de decisão. Ou você continua no ensinamento falso da Santíssima Trindade, seus olhos estão abertos, você agora viu que não tem trindade, você tem que escolher em ficar na falsa doutrina da Santíssima Trindade ou seguir e tomar a doutrina original apostólica de Atos 2,38, onde o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. Uma decisão difícil, por muitos amigos que você tinha na igreja denominacional, parentes que viraram as costas para você, mas você se firmou e decidiu e foi e batizou em nome de Jesus Cristo. Da mesma forma, hoje tem acontecido, aprendemos por muitos e muitos anos que Deus tem outro homem depois de Mombrana, que Deus tem outro mensageiro depois de Mombrana. Aprendemos por muitos anos e criamos. Aprendemos por muitos anos que Mombrana era de 1 a 7, ele era o esposo. Aprendemos por muitos anos que de 8 a 11 é uma costela tirada do 7º anjo. Mas quando chega a misericórdia de Deus para abrir nossos olhos e mostrar que o 7º anjo não tem uma costela, o 7º anjo é o 7º olho de Deus, o 7º anjo é o 7º Espírito de Deus enviado à terra, ele é o 7º e último mensageiro que traz a última mensagem. E Deus nos permite enxergar pela sua misericórdia que o 7º anjo faz parte da noiva. E quão importante é crer no Cordeiro fora do trono, quão importante é crer que a era terminou, crer que o 7º selo foi aberto, revelado. Quão importante é crer que o Filho do Homem já veio. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu irmão e minha irmã, tudo isto é em vão se você tira Brana desta noiva. Tudo isto é em vão, porque a parte mais sobressaliente da terceira etapa é você saber que William Brana faz parte da noiva, e como indivíduo da noiva, no tempo dele, foi revelado, teve o ministério profético de Efésios 4:11, pois Efésios 4:11, o quíntuplo, é o que forma a noiva do dia final. O que adianta crer no Cordeiro fora do trono, que a era terminou, o 7º selo se abriu, se você tira a Brana da noiva? Aquilo, irmão, só aconteceu lá atrás, o Cordeiro só saiu do trono, a era só terminou, o Cordeiro só saiu do trono e abriu o livro, ele bradou como leão, só aconteceu isto, o 7º selo foi aberto e cumpriu, Apocalipse 10, só isso só cumpriu, porque a noiva chegou à perfeição.
A noiva veio de Paulo, a noiva veio de Ireneu, a noiva veio de Martim, a noiva veio de Columba, a noiva veio de Wesley, de Lutero, a noiva veio de Wesley. E quando chega a Brana, ele chega a coluna de fogo outra vez, ela chega a pele de coroa, ela chega a perfeição, a estatura do varão perfeito. E Deus não dependia de mim para sair do trono, Deus não dependeu de você para sair do trono. Deus não dependeu de uma outra pessoa aqui para sair do trono. Deus dependia do sétimo e último anjo, sétimo e último olho, sétimo e último espírito da noiva. E quando ele chega, a perfeição chega. A perfeição chegou no tempo do irmão Brana. E se eu quero perfeição, eu tenho que ir lá, voltar lá, no que tudo aconteceu. Aleluia. Tudo é em vão, irmão. Da mesma forma que é em vão você, denominacional, meu irmão, minha irmã, que pertence a qualquer denominação, é em vão você crer no Calvário. Ainda que Jesus morreu, ele ressurgiu, ele já curou, já libertou, já perdoou. O Calvário aconteceu, a primeira vinda, mas é em vão. Não existe arrebatamento se você rejeita o ministério do Filho do Homem outra vez aqui no Ocidente, na América do Norte. Você pode crer em Jesus, mas é em vão. Não existe rapto se você rejeita o ministério do Filho do Homem aqui no entardecer, abrindo o livro. Da mesma forma, quero te dizer, irmão da mensagem, é em vão você crê que o Cordeiro abriu o livro, ele saiu do trono, o sétimo selo foi revelado, o Filho do Homem já veio. Não existirá rapto se você está agora deslocando o ministério da noiva, que começou nos dias de Brana, excluir aquilo para ter uma outra noiva, um outro ministério. Está excluindo, irmão, volta a repetir. O Cordeiro só saiu do trono, a era só terminou, o sétimo selo só abriu, foi revelado, cumpriu, porque a noiva chegou à perfeição em Brana. A noiva não chegou à perfeição aqui em 2000, não, filho. A noiva chegou à perfeição em Brana. Quando Deus levanta o quíntuplo de Efésios outra vez, Deus levanta o profeta e apóstolo William Brana, do quíntuplo, para começar o ministério da noiva perfeita, noiva palavra, noiva ômega, noiva profeta. E mesmo com a morte de Brana em 65, o ministério da noiva continua, pois ela é composta do quíntuplo de Efésios, apóstolo e profeta Brana. E depois da morte de Brana, você tem a noiva continua com os pastores, evangelistas e mestres. Mas quando os pastores, evangelistas e mestres aparecem, a mensagem de um só homem, Brana. Porque os pastores, evangelistas e mestres não são profetas. Eles tomam a mensagem profética de Efésios 4:11. Vamos terminar com a perguntas e respostas sobre os selos? Tem muita coisa para ler, mas o tempo não permite. Mas isto é real, isto é verdadeiro. Então, meus irmãos, da mesma forma, o irmão Brana diz: se os pentecostais continuassem, eles seriam a noiva. Da mesma forma eu digo, se os irmãos da terceira etapa continuassem na humildade, eles iriam ver que o ministério da noiva começou com Brana. Eles iriam ver que o irmão Brana foi
a noiva no seu dia. Eles não iriam excluir irmão Brana da noiva, se eles continuassem. Mas o problema é que eles pararam, estagnaram e começaram a pregar a tal mensagem de uma só pessoa, colocando uma outra pessoa além de William Brana. Dali a coisa desandou. Aí, quando colocaram uma outra pessoa depois do irmão Brana, aí já excluíram o Brana da noiva. Aí já não dá mais para ver irmão Brana como noiva. Aí o que acontece? Tem que criar várias interpretações e várias deduções para sustentar esse argumento de que tem um outro homem depois do irmão Brana. E para isso começam a dizer que o irmão Brana foi o noivo, que o irmão Brana foi o terceiro Adão, que o irmão Brana tem uma costela e essa costela de Brana é a noiva, para sustentar. Mas isso não tem base na Bíblia, não tem base na mensagem. Perguntas e respostas sobre os selos, parágrafo 233, pergunta 22, nós já lemos muitas vezes, quero ler outra vez, só para terminar. Perguntaram para o irmão Brana. Irmão Brana, teria a noiva de Cristo um ministério antes do rapto? A resposta: claro, sim, ela tem um ministério antes do rapto. Isto é o que está acontecendo agora, no tempo de irmão Brana, em 63, está falando. O que está acontecendo agora, irmão Brana? O ministério da noiva. Eu pergunto, qual erro estou cometendo, qual pecado estou cometendo em dizer que Brana disse que o ministério da noiva começou no seu dia? Diga-me. Se ele falou, por que eu não posso falar? Isto é o que está acontecendo agora. Como que o ministério, eu pergunto para você, isso é simples, irmão. Como que o ministério da noiva começou e estava em evidência no tempo de irmão Brana, se a noiva só ia surgir no ano 2000 para começar o ministério da noiva? Você entende que há um paradoxo aí? Dá para entender isso? Veja, a noiva de Cristo, prosseguindo o parágrafo, certamente ela tem um ministério antes do rapto, e é a mensagem da hora do irmão Brana. Agora, ouvimos por muitos anos a mensagem da hora, a mensagem de João. Aonde que está escrito isso na Bíblia e na mensagem? A mensagem da hora é a mensagem da noiva. E a noiva começou seu ministério, segundo Brana diz, está acontecendo agora no seu dia. Ah, mas Brana morreu. Morreu? A sua mensagem prossegue até o rapto, assim como a mensagem de Paulo prosseguiu, mesmo ele morrendo em 67 até 170. É a mensagem da hora. Veja, a noiva de Cristo, vamos prosseguir o parágrafo, a noiva de Cristo, claro. Agora eu quero grifar essa parte para completar que eu vou ler. A noiva de Cristo, ela é formada. A noiva de Cristo é formada. Na outra tradução ela é composta. Ela é formada ou é composta de apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, evangelistas e pastores. A noiva é composta de apóstolos, profetas, mestres, evangelistas e pastores. Esse quíntuplo compõe a noiva do último dia, que tem um ministério antes do rapto. Esse quíntuplo que compõe a noiva, que tem um ministério. Eu sei, irmão, que a noiva é formada de centenas de milhares de pessoas, nós sabemos disso. Nós sabemos que a noiva é de todas as eras. Sabemos que a noiva não é uma pessoa só, não é o irmão Brana sozinho a noiva.
Mas quando fala o ministério da noiva, é que nesse último dia, todos os das eras já morreram. Então no último dia tem uma parte da noiva, certo? Que tem um ministério. E esse ministério, ele vai até o rapto. E esse ministério da noiva, ele é composto do quíntuplo de Efésios, segundo o irmão Brana diz. E nesse ministério que aparece no tempo do irmão Brana, que é o quíntuplo, que é o ministério da noiva, ele é formado de apóstolos e profetas, evangelistas, pastores e mestres. O irmão Brana foi o apóstolo e profeta deste quíntuplo que compõe a noiva, portanto, Brana faz parte da noiva. Brana faz parte do quíntuplo que começou com o irmão Brana. E ele é esse ministério maior desse quíntuplo. E quando o Brana pregou e ele morreu em 65, o quíntuplo continua, a noiva continua e vai até o rapto. Ela continua com pastores, evangelistas e mestres, porque começou com o profeta e apóstolo Brana, o ministério da noiva. Portanto, se alguém disser para você que o ministério da noiva começou no ano 2000, isso está indo em choque com o que Brana diz, que ele disse que está acontecendo agora no tempo dele. Por que Brana é noiva? Porque Brana é costela de Jesus. Eu sou costela de Jesus. Você é costela de Jesus. Quando Jesus morreu no Calvário, segundo Adão, saiu dele água, sangue, ele verteu o Espírito. Uma Brana disse que saiu dele sua noiva. E Brana, saiu Paulo, saiu Irineu, saiu Martim, saiu Columba, saiu Lutero, saiu Ege, saiu Brana. Obrigado, Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Apenas pedimos Tua graça. Não falamos essas coisas para ser melhores do que ninguém, nem para termos a atenção de ninguém. É porque cremos nisso. Ajuda Teu povo, Pai, em crer nessas verdades. Uma expressão errada muda todo o significado da coisa e anula tudo para trás. Ajuda o Teu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Com 7 anjos desceu à terra, trazendo liberdade, cumprindo sua promessa. No monte pôr do sol, fez soar a sua voz, trazendo o mistério e revelando para nós que agora ela é Ele, cumprindo sua palavra, um povo triunfante que carrega aquela espada em outra dimensão. Muito em breve irá
lâmpadas. Vamos embora. O nosso rei em uma nuvem, ele voltou e o seu nome chamou, e o meu nome chamou. O nosso rei em uma nuvem, ele voltou e o seu nome chamou, e o meu nome chamou. Ó noiva eleita, esta é a sua hora. Prepare as lâmpadas. Vamos embora. O nosso rei em uma nuvem, ele voltou e o seu nome chamou, e o meu nome chamou. Ó noiva eleita, esta é a sua hora. Prepare as lâmpadas. Vamos embora. O nosso rei em uma nuvem, ele voltou e o seu nome chamou, e o meu nome chamou, e o seu nome chamou, e o meu nome chamou, e o seu nome chamou, e o meu nome chamou. Amém. Que Deus abençoe os nossos irmãos que estão conosco através da internet.